Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Conversando sobre Citologia, esse programa que fala um pouquinho de citologia, né? Um espaço reduzido, mas que traz informações relevantes e a gente tenta dinamizar à medida que os pedidos vão chegando, os comentários, eu recebo alguns e-mails, algumas indicações, pedindo, professor, fale um pouco sobre isso, sobre aquilo, só que dessa vez eu fiz melhor. Eu chamei um colega que é um biomédico muito experiente, um exímio profissional, um professor, que é o Christian. É uma pessoa ao qual eu o conheci, né, primeiramente virtualmente, depois pessoalmente, em um evento lá em Ouro Preto, um local fabuloso, com uma plateia e um público extremamente acolhedor. Adorei participar daquele evento, onde a gente discutiu citologia, trocou experiência, e eu até então estava lançando meu livro de citologia mamária, e aí, por conta do evento, e conheci bastante colegas, foi maravilhoso, um excelente evento, um dos melhores eventos que o Brasil tem em citologia clínica. Aconselho a todos participarem, se puderem. Vale a pena, as coisas que são discutidas lá são assuntos, temas, né? Os tópicos, eles são muito palpáveis. Como assim, professor? Palpáveis no sentido de dizer, são práticos, são coisas que a gente aplica no dia a dia. É muito bom ir para congressos mais robustos, fora do país, mas tem muita coisa que a gente vê lá, equipamentos, técnicas, que a gente ainda não pode colocar em prática quando chega no Brasil, não é? Por quê? Porque nem o Brasil tem recursos, os laboratórios têm recursos, e muitas vezes a gente tem um laboratório próprio, ou trabalha em um laboratório que não tem um recurso ainda, ou não tem uma demanda tão grande para comprar equipamentos que vão fazer rastreio, por exemplo, de citologia cervical, para poder o citologista depois pegar esse rastreio prévio e fazer uma revisão do que foi encontrado, enfim. As técnicas mudam e são poucos lugares. Às vezes a gente trabalha realmente no centro ou no laboratório que atende muita gente e que tem condições de adquirir equipamentos robustos, grandes, caros, né? Instituir técnicas no dia a dia, na rotina, que vai levar a gente a aplicar aquilo que viu. Mas todo conhecimento é válido, e se você puder ir também aos congressos internacionais, que vá, porque sempre você vai aprender. E nessa vida da gente, da área de saúde, a gente nunca para de aprender. A gente nunca pode ter esse pensamento, olha, já aprendi o suficiente e agora eu não preciso mais aprender nada, ou então não quero mais aprender nada. Se você está pensando assim, meu amigo, me desculpe dizer, mas você está fadado a ficar para trás, tá? A ficar no meio do caminho enquanto o restante avança. E então, vamos deixar de conversa e vamos agora, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Christian. Então fica com ele aí e já você vai ter acesso aí à informação de primeira qualidade. Não esquece que no finalzinho, ou então logo no início, dá um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e aperta no sininho, porque quando tiver vídeo novo você já recebe. E me ajuda a distribuir mais esse vídeo. Quanto mais eu distribuir, mais estímulo eu tenho para fazer outros. E no final das contas, todo mundo ganha, inclusive as pessoas que vão descobrir o vídeo por intermédio seu. Tá bom? Muito obrigado e fica com o Christian. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Christian, sou professor de citologia, biomédico especialista. Tenho pós-graduação em citopatologia, citologia oncótica pela Fundap, Hospital de Servidor Público Estadual, ao qual me tornei, depois de um tempo, preceptor desse curso. Trabalhei também na FOSP, Fundação Oncocentro do Estado de São Paulo. Ministro algumas aulas no IPESP e na FOC, e também no IEPG de Goiânia. Aceitei esse convite do ilustre professor Jacinto Costa, que é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que estimula a citopatologia em todas as esferas. Tenho que confessar aqui que, depois de conhecê-lo, adquiri seu livro de mama e desde então estou estudando mama. O professor Jacinto Costa me fez esse convite há um ano e um mês atrás,
E, infelizmente, por algumas circunstâncias, eu não consegui gravar. Hoje eu vejo que, como ele diz, tudo ao seu tempo foi uma boa, pois eu consegui chegar a um tema em que acredito que eu consiga dar uma enobrecida nesse tema, sendo muito difícil, né, a gente enobrecer qualquer tema perante a este exímio professor. Eu fiz um levantamento de uns casos aqui que eu ando trabalhando ultimamente, após conversar com alguns ginecologistas, com a turma da cirurgia, tá? Eu tenho um laboratório dentro da Santa Casa de Pinda e comecei a fazer algumas citopatologias para eles, relacionadas ao câncer cervical de pacientes que entravam em ambulatório para a gente agilizar os processos. Com isso, a gente desenvolveu alguns vínculos e eu estou fazendo algumas citopatologias de alguns outros sítios. Então, eu vou mostrar para vocês aqui bem rapidamente, sem entrar muito em termos técnicos, em toda a situação mais acadêmica que a gente precisaria de mais tempo, o trabalho que a gente anda desenvolvendo aqui, tá? Eu trago aqui para vocês, se eu não me engano, 5 casos, tá? Dentre esses casos, o primeiro é uma curetagem endometrial. Como aqui no laboratório nós trabalhamos com anatomia patológica e citopatologia, nós recebemos as curetagens e propondo aos clínicos um estudo, né? Com o tempo a gente vai mostrando o nosso trabalho. O clínico me sugeriu e eu amplamente introduzi de eu fazer a citologia dessa curetagem antes do envio para o anátomo patológico, para a gente agilizar algumas situações de pacientes que até macroscopicamente ou clinicamente apresentavam alguma lesão, tá? Essa nossa primeira paciente é uma paciente com 70 anos, apresentava espessamento endometrial com suspeita clínica de lesão endometrial, tá? Uma coisa normal. Então ele fez a curetagem e colheu uma lâmina para a gente fazer análise citológica, sendo que a gente libera mais rápido esse caso, né? Do que o histológico, em que a gente tem que fazer todos aqueles processos. Aqui tem uma foto no momento menor, onde a gente vê esse fundo hemorrágico, uma curetagem, lógico, algumas células glandulares, e conforme a gente aumenta essa situação, a gente começa a ver o quê? As células glandulares do endométrio, as que a gente estuda, tá, no próprio cérvico vaginal. Aqui a conformação delas parece estar normal, né? Não vemos nada de anormal, é uma situação benigna, né? A gente vê que tem uma certa sobreposição, porém essa sobreposição não resplandece algumas atipias, né? Seguindo as fotos, né? Vemos aí certos aspectos homogêneos no esfregaço, né? Em alguns campos aqui que eu fotografei para vocês, né? Um bloco com algumas situações, tá? A gente continua tendo núcleos homogêneos, com uma afinidade tintorial e características de cromatina normais, tá? Qual o resultado que nós liberamos na citologia? Negativo para células neoplásicas. Esse resultado, esse material foi para análise histopatológica e nós recebemos o resultado, tá, da biópsia 1, que era um pólipo, né, de hiperplasia poliposa do endométrio, e o segundo, hiperplasia simples do endométrio. Qual que é a grande vantagem nisso? Quando nós temos uma situação declarada de uma lesão, pode-se requerir uma vaga para o cross, né? Ou então destinar já essa paciente, já ir direcionando e já ir pensando em algumas situações em que a gente consiga dar um auxílio ou um direcionamento para que esse paciente, principalmente paciente SUS, seja tratado o mais rápido possível, tá? Digo isso porque nosso próximo caso, também uma curetagem endometrial, onde nós temos uma paciente que não temos a idade, tá? Apresentava do mesmo jeito, espessamento endometrial com suspeita clínica de lesão endometrial. Essa paciente foi indagada com tumor, tá? Vamos ver o primeiro slide. Já notamos uma situação, né, heterogênea dos núcleos, com essa anisocariose
anisocitose e algumas características de lesões glandular. Ao rodar a lâmina, foram 2 lâminas, essa lâmina estava completamente tomada por situações que comumente a gente consegue observar, né, de células atípicas, células que apresentam anisocariose, anisocitose, sobreposição, né, tudo voltado para critérios de malignidade que a gente vê comumente em lesões glandulares. Estamos falando de um epitélio glandular, então basicamente a gente está vendo o quê? Uma lesão glandular, tá? No maior aumento, a gente consegue observar que a lesão está realmente declarada, um fundo necrótico e todas as características para uma lesão positiva, tá? Vejam bem, não temos um grupamento igual ao outro, não existe característica homogênea na composição dos blocos celulares. A cromatina densa, cromatina com bastante irregularidade, atipias nucleares e o pleomorfismo celular característico de qualquer lesão. Ok? Temos ali um aspecto de roseta, né? Informação com tridimensionalidade, e o resultado da biópsia foi, da citologia, eu liberei como positivo, né, para células neoplásicas, e o resultado da biópsia foi um adenocarcinoma moderadamente diferenciado de endométrio. O que sugeriu aí? Foi sugestivo, o que sugeriu não, o que foi importante? Essa paciente já vinha com uma suspeita clínica bem acentuada, a citologia veio a somar, os trâmites pela turma da assistência social já foram outros perante esse resultado da citologia. A hora que o resultado do anátomo saiu, os trâmites já estavam praticamente encaminhados. Esse é um outro caso do urologista que estava operando uma bexiga, tá? Uma vesícula urinária, né? Paciente de 84 anos, em que ele detectou ali uma atipia naquela bexiga macroscopicamente, uma lesãozinha, né? E ele resolveu, como a gente tinha conversado, fazer uma lâmina, né? Bem, vemos aqui algumas situações em que a gente deveria encontrar todo aquele epitélio, né? Transitório, epitélio pseudoestratificado da bexiga, né? Comparando o tamanho dos núcleos com as hemácias, com o que a gente tem, a gente já começa a ver uma situação que não é bem comum, um pouco da degeneração causada pela própria característica das células da citologia urinária, né? E alguns campos em que a gente começa a ter a própria anisocariose, anisocitose, todas essas características incomuns a um epitélio normal. Algumas sobreposições, né? Algumas anisocarioses declaradas com cromatina irregular e tudo mais, né, que a gente possa ter e nos caracterizar uma lesão. O resultado da citologia, obviamente, foi para células neoplásicas positivas. Dessa lesão de bexiga não tive o feedback, não foi colhida a biópsia, mas o paciente foi encaminhado já com essa possível citologia já para se fazer a outra situação de tratar esse tumor. Recebi também uma lesão de reto, um paciente de 46 anos apresentando lesão em reto. Foi colhida uma lâmina para a gente. Na coleta dessa lâmina, a gente teve algumas representações como estas. Numa biópsia colhida de reto, com um raspado, eu acho que é uma quantidade já muito grande de células quando a gente avista um campo assim. Começamos a correr a lâmina e, equivalente ao epitélio glandular, né, que temos ali no reto também, começamos a observar estas situações. Vejam bem, as características glandulares para atipia são praticamente as mesmas em alguns epitélios.
Aqui a gente tem toda aquela situação de lesões glandulares. Como eu disse para vocês, não vou entrar em nenhum aspecto técnico, mas é mais para exemplificar a nossa competência em realizar citologia e a abrangência da nossa especialidade, que pode ser muito mais difundida e muito mais explorada. Aqui nós temos praticamente uma roseta típica de uma lesão glandular, tá? Mais alguns outros campos que a gente tem situações bem similares de adenocarcinoma, muita sobreposição, anisocitose, anisocariose, tá? Lesões dos mais diversos tipos, atipias dos mais diversos tipos. Um quadro desse lembra muito uma lesão endocervical, né? É praticamente a mesma coisa, né? A representação citológica de uma lesão dessa. Vejam bem o que a gente tem aqui de característica de anisocariose, anisocitose, pleomorfismo, sobreposição, nada normal para um epitélio que não seja canceroso. Ok? Temos até aqui um pseudocanibalismo com anisocitose, anisocariose muito bem determinada, muito bem delimitada. Resultado da citologia saiu como positivo para células neoplásicas. Tá? Não tivemos também o segmento dessa lesão. Essa lesão entrou para um outro local ao que a gente prestava serviço aqui, mas o paciente tenho certeza que foi seguido. Essa é uma lesão de mama, era uma lesão de mama já macroscópica, uma lesão, uma ferida que já existia na mama. A suspeita do clínico já era um tumor e na hora de fazer um procedimento para biópsia, ele resolveu fazer uma citologia para a gente também, tá? O paciente apresentava lesão de mama, olho nu, e ele fez esse raspado. Ao fazer esse raspado, a gente começa a identificar o quê? Algumas características celulares que são bem características de lesão em mama. Como foi um raspado feito da lesão, eu não caracterizei essa lesão. O qual tipo seria? Seria muita... esse não seria o objetivo da situação. Nós queríamos caracterizar como lesão ou não lesão, tá? E agilizar o processo. Vocês podem observar aí que a gente tem todas as características de células neoplásicas no esfregaço, em que podemos com certeza liberar isso como positivo para células neoplásicas. Aqui na direita um interferente do próprio epitélio da pele, para se comparar com algumas características e alguns blocos celulares aos quais nós temos no esfregaço, e algumas outras situações bem referentes a realmente lesão de mama também. Tá? O resultado foi citologia positiva para células neoplásicas e ao retornarmos com a biópsia nós tivemos um resultado de carcinoma invasivo de tipo não especial de mama grau 2 histológico e grau 2 nuclear. Bom, gente, era o pouco que eu tinha para falar para vocês. Quero agradecer ao professor Jacinto Costa por tudo que ele faz pela citologia, pela ciência. Dizer que eu admiro ele, que foi uma honra participar daqui. Eu deixo os meus contatos, tá? O meu e-mail, christian@laciolab, o Instagram e o Facebook do laboratório, que é Laciolab, e o meu pessoal, que é Cris Volodica. Jacinto, muito obrigado por ser um grande colega, por ser um amigo e pelo convite. Muito obrigado, espero que tenham gostado e cliquem aqui, sigam essa página do professor e curtam essa página. Tudo de bom para todo mundo. E aí, pessoal, gostaram da diversidade dos casos que o professor Christian trouxe?
O que eu achei interessante é que ele falou de hiperplasia endometrial, bexiga, reto, mama, né? E isso me faz, na realidade, ressaltar que a diversidade da citologia, ela é um dos maiores atrativos. Então, como o próprio professor falou, ele começou a fazer outros tipos de citologia, saiu da zona de conforto, como a gente costuma dizer. Então, assim, a gente não pode só pensar em citologia cervical. Citologia cervical seria o primeiro passo para você começar a aprender citologia. Depois você tem que expandir isso, né? Mama, linfonodo, líquidos, tireoide e por aí vai. Então, onde tem células, a gente pode fazer citologia. Então, fica aí também nessa discussão de casos uma provocação para que vocês assistam mais vezes o mesmo vídeo, tente pesquisar um pouco mais sobre essas lesões. Óbvio que não dá para entrar em muitos detalhes aqui, porque a proposta nossa aqui é no máximo 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Então, se a gente fizer uma coisa muito detalhada, vai ficar muito extenso. Eu também queria chamar a atenção para uma coisa aqui. Gente, podem comentar, fazer suas inclusões, sugestões, ver o que é interessante a gente discutir aqui e mandar para a gente. E outra coisa, principalmente, eu quero fazer um convite para você que já é um citologista, que já tem uma certa experiência e tem coisa boa para mostrar para a gente. Vamos botar aqui no ar? Então, entre em contato comigo através do meu e-mail, jacintocosta@hotmail.com.br. Manda para mim, olha, eu tenho uma coletânea de casos, eu tenho um caso interessante, eu queria divulgar aí no Conversando sobre Citologia. É muito bom, por quê? Porque o intuito do Conversando sobre Citologia é justamente isso, divulgar a citologia, agregar os colegas e aumentar o nosso nível de conhecimento. Então fica aí o convite, mais uma vez, muito obrigado, e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço e sucesso!